Bem, galera, bem-vindo ao nosso canal de terror. É o primeiro relato aqui do canal e vai ser uma coisa diferente. Vai ser uma coisa bem espontânea, então de repente eu vou demorar um pouco para lembrar. Não vai ser nada editado, tá? E eu quero contar para vocês algumas coisas que aconteceram comigo, algumas coisas que aconteceram com meus parentes e amigos. Bom, é o seguinte, o meu avô, meu finado avô, né, meu avô, meu finado avô, ele estava voltando num baile de madrugada. Ele era bem gandaeiro, gostava de tomar umas cachaças e estava voltando de madrugada, né, do baile. E naquela época, né, mesmo sendo na cidade, as casas não eram uma casa ao lado da outra. Tinha uma casa aqui, aí tinha um espação assim, depois tinha outra casa, outro matagal, uma casa. E ele, para chegar na casa dele, ele tinha uma igreja que ele tinha que passar por ela para depois seguir reto. Em questão de 500 metros já era a casa dele. E para entrar na casa dele antigamente tinha um recuo, né, de terra para depois entrar, como se fosse uma vila. Ele chegou assim, né, ele entrou na vila assim. Aí diz que quando ele entrou na vila, ele viu algo escuro de pé na janela do banheiro. Aí ele falou, não, devo estar bêbado, né, não tô normal. Aí disse que ele pegou, ele sem respirar, ele pegou, se acalmou e voltou para olhar. Quando ele olhou assim, ele viu, era um cachorro. Mas ele disse que tinha uns 2 metros, 2,15 metros de altura mais ou menos. Mas enorme, todo peludo. Ele estava de pé, cheirando a janela do banheiro. O que aconteceu? Ele voltou, né, bem quietinho para trás. Correu, pulou o portãozinho da igreja e tinha um lugar onde acendia vela dentro da igreja. Ele entrou lá dentro e ficou espremido lá a noite inteira. Ele disse que ele só saiu de lá no outro dia, quando já estava o sol já raiando. E de lá para cá ele nunca mais saiu para gandaiar e voltar aquele horário que ele tinha voltado, que era por volta das 2 da manhã, 3 da manhã. E ele nunca mais voltou nesse horário, ele também nunca mais saiu sozinho. Sempre ele ia com um amigo, ou dormia na casa de um amigo, ou algum amigo dormia na casa dele. Esse relato dele foi bem sinistro. Teve um outro relato também. A minha avó, né, ela estava dormindo e ela escutou um barulho no quarto dela, tipo um cachorro. Tipo um cachorro andando, sabe? Assim, a casa dela era de piso frio. Então quando o cachorro andava, fazia o barulho da unha do cachorro no piso. Vou ver se eu consigo fazer o barulho só reproduzir, tipo assim, ó. Então você escutava o barulho do cachorro andando. Era uma pequenez. E aí ela tava dormindo, ela escutou o cachorro indo para baixo da cama dela. Daí ela ainda pegou e gritou o cachorro, né? Falou para ela sair debaixo da cama para fazer barulho que ela tava dormindo. Só que tinha um porém. Na época que isso aconteceu, esse cachorrinho dela já tinha falecido. Ou seja, não tinha animal nenhum dentro de casa. Aí quando ela lembrou, ela gelou. Aí ela começou a rezar, né? Ela começou a rezar, porque ela sabia que não tinha cachorro nenhum na casa dela. E do nada saiu um cachorro preto. Um cachorro preto grande, debaixo da cama dela assim, e subiu a escada em direção ao sótão. Ela, assim, não sei o que, né? Por instinto ela foi atrás. Ela seguiu, ela entrou, ela subiu a escada, ela passou pelo quintal e entrou no sótão. Quando ela entrou no sótão, o cachorro estava no canto, um olho vermelho. Aí ela pegou assim, ela começou a rezar. Do nada, aquele cachorro se transformou num homem. Se transformou num homem, mas um homem grande. Um chapéu assim. E nossa, só sei que ela saiu correndo de lá do sótão, desceu a escada, trancou a porta, acordou meu avô, ela rezou. E aí no dia seguinte, né, ela contou pra todo mundo e ninguém tava acreditando. E a minha tia foi limpar o quarto da minha avó e foi passar um pano embaixo da cama. E quando ela puxa assim no pano assim, ela sentiu um negócio estranho no pano enroscado. Quando ela puxou, tinha uma unha de cachorro, mas a unha era enorme, era do tamanho de um dedo da mão. Unha gigante. Aí a minha avó pegou, né, aquela unha enrolada no papel higiênico, levou na igreja. Ele sempre morava perto da igreja ali. Levou na igreja, o padre só disse assim pra ela assim, ó. Pega essa unha, joga no rio, algum lugar que tem água corrente, e vamos fazer uma oração na sua casa. É isso que a gente tem que fazer. Mas ele não disse o que era,
Mas pela afeição do padre, ela disse que o negócio não era tão normal não, era algo bem grave. E aí ficou meio estranho, né? Bom, galera, tem mais histórias aí nessa casa onde que a minha avó morava. Era uma casa muito estranha mesmo. Deixa eu lembrar de mais uma. Ah, tá, aqui. Uma vez eu tava dormindo lá, né? E aí a gente escutava louça cair no chão, panela cair pro chão, copo quebrando. A gente ia lá ia na cozinha, não tinha nada. A cozinha tava tudo bonitinha, as louças tudo nos corredor, a pia um brilho, tudo lavadinho e não tinha nada. Gente, realmente dava medo. Outra coisa nessa casa, a minha avó, ela era costureira, né? Então ela fazia blusas de lã, calças de lã naquela época, né? Que a gente era moleque, por volta de 1990, 1989. Ali era uma febre essas blusas, né? Até para ser uma região fria ali, a cidade. Então eu vendia muito roupa de lã, calça de lã. E ela tinha uma máquina, eu não vou recordar o nome da máquina agora, mas a máquina ela tinha um carrinho que passava, ela fazia tipo um barulho assim, ó. Então, quer dizer, cada passada que ela dava, fazia esse barulho, era um ponto que a máquina dava na blusa e voltava dando outro ponto. Então a blusa ia sendo construída. E depois ela só montava, né, na costura, as partes que ela construía na máquina. E a gente sentado ali conversando, né, do nada, conversando assim, de bobeira, de madrugada. Do nada a máquina, ela faz o zigue-zague, sozinha. Para aquela máquina fazer aquilo, tinha que alguém mexer o carrinho. Por quê? É uma máquina manual. Eu não sei o que aconteceu, mas só sei que todo mundo saiu correndo da sala. E aí era de noite já, corremos lá pro quarto do meu avô. E lá nós ficamos todo mundo até de manhã. Realmente deu muito medo naquele dia. Agora uma história que aconteceu comigo e com a minha esposa, depois que eu casei. A gente tinha já uns 2, 3 anos de casado, né? E a gente foi morar numa casa, aqui no interior de São Paulo. E aí a gente brigava muito no começo, né? Era muito novo, não tinha nenhuma sabedoria, não tinha aquela paciência, o discernimento, né? De às vezes deixar as coisas esfriarem para depois se resolver. E a gente pegava e brigava muito. E numa dessas discussões eu escutei o barulho do trinco da porta mexer. Aí eu falei pra minha esposa, o trinco da porta mexeu. Ela falou, imagina, não tem como mexer. Só quem pulou o muro, né? E a minha moto ficava bem ali no fundo, onde estava mexendo a porta. Eu falei, ainda, será que alguém tá querendo roubar a moto? Ela falou, não sei. Ali, né, já esqueci da briga, né? Tinha eu, minha esposa, meu filho pequenininho. Aí já ficamos mesmo atentos. Aí de novo mexeu e só eu escutei. A minha esposa falou, você tá louco. Você tá louco, isso é castigo de Deus. Ela falou pra mim, é castigo de Deus, você fica brigando comigo. É isso que tá acontecendo, ó, só você tá ouvindo. Aí eu peguei, acendi a luz e a minha porta era uma porta toda de vidro. Então o que acontece? Dava pra me ver do outro lado, se tinha alguém ou não. E eu acendia, eu vi a moto, eu vi o fundo do quintal. Do nada, a maçaneta mexia, mas ela começava a mexer tão forte que parecia que alguém tava querendo forçar pra entrar, mas não tinha ninguém. Eu tava vendo que não tinha ninguém. Aí minha esposa viu, ela olhou pra fora, ela não viu ninguém, ela começou a gritar. Aí eu catei meu filho, catei ela, nós entramos pra dentro do quarto. A casa tava toda acesa, as luzes, tudo. Tava trancada devido ao horário, né? Já era um horário um pouco avançado. E nós ficamos lá, colocamos a porta da cama na porta do quarto ali, né? Perdão, a porta da cama não existe. Colocamos a guarda da cama na porta ali do quarto. E lá ficamos, e durante a madrugada mexia na maçaneta, mas realmente não tinha ninguém. Até então eu não sabia o que tinha acontecido naquela casa, mas pra frente eu vou contar pra vocês. Era a época de Olimpíadas, acho que se não me engano, da China, em Pequim. E tinha um jogo do Brasil para passar e eu queria assistir, só que era de madrugada. Então, quando você fica, sabe, quando você tem um compromisso, você dorme, mas não dorme, você fica meio acordado, sonolento. E assim foi até começar o jogo. Só que antes de começar o jogo, eu tinha dormido, tinha dado uma cochilada. Quando eu acordei, eu vi um homem de pé na porta do quarto, do meu lado da cama, mas era um homem de terno. Eu não cheguei a ver o rosto, mas ele era muito alto, a mão dele era muito grande. Ele era branco. Eu olhei, daí eu peguei, fechei o olho assim e abri de novo, porque eu fiquei com muito medo. Aí quando eu abri o olho de novo, ele tinha sumido. Aí eu assisti o jogo, sim, sabe, mas assim, assisti o jogo não porque eu queria assistir o jogo, é porque eu não conseguia dormir, eu fiquei com muito medo. E aí também esse dia foi terrível. Nessa mesma casa, dormindo, e minha esposa estava dormindo na madrugada, eu abri o olho para ir ao banheiro. Eu queria ir no banheiro
E aí quando eu olho assim, eu vejo algo passando sobre a minha cama, assim. De início eu vi algo branco, uma luz branca em volta passando. Só que eu não tinha visto o rosto. Quando eu olhei o rosto, eu vi que era uma senhora de óculos. E ela passou flutuando sobre mim e minha esposa, assim, e ela subiu na parede do quarto do meu filho. Que entra nessa parede e dividiu o meu quarto com o quarto do meu filho. Eu só sei que eu saí correndo com muito medo. Eu catei meu filho de tudo quanto é jeito que ele estava na cama e pus ele pro nosso quarto também, tranquei a porta. Nossa, aquela casa era terrível. Eu tranquei a porta assim e contei pra minha esposa no dia seguinte, porque se eu acordasse ela de madrugada falar o que estava acontecendo, ela ia ficar com medo também. Aí dois com medo não ia ajudar. Meu filho também, depois de grande, já lá com uns 8 anos, ele falou pra mim que ele viu no corredor do banheiro, no teto, alguém passar andando em cima do, assim, com as mãos no teto e com a barriga para baixo, como se fosse algo possuído, sabe? Um monstro. E eu sei que ele é verdade porque ele gritou, ele deu um grito de madrugada e eu vi uma sombra passando, só que eu não vi o que era. Mas ele viu, ele jurou pra mim que era tipo um espírito, um demônio, uma coisa feia que passou, assim. Aí eu falei pra minha esposa que a gente precisava mudar de casa, porque aquela casa tava estranha. E aí foi o que a gente fez, eu consegui comprar uma casa e graças a Deus nós saímos de lá. Agora eu vou contar o que aconteceu naquela casa. Naquela casa, os tios da minha esposa moravam lá, o tio e a tia dela. E o tio dela faleceu lá de câncer dentro da casa, no quarto do meu onde era o quarto do meu filho, e ele sofreu muito. Então o padre disse que de repente o sofrimento que ele teve dentro da casa, né, ele ficou ali, aquele sofrimento atraiu coisas ruins e a casa ficou assombrada. Só que aí a última da casa, eu tava na casa da minha sogra, né, minha sogra e meu sogro, e eles estavam vendo um álbum de família, assim, né, a gente estava vendo um álbum de família, e aí folheando, aí eu pegou assim, virou uma página, umas fotos, e tinha um senhor na foto. Aí eu peguei, eu olhei bem naquela foto, e vocês vão pasmar, aquela foto, aquele senhor que eu vi, era o mesmo senhor que eu tinha visto do lado da minha cama na época das Olimpíadas. Então, nossa, aquilo me gelou a espinha na hora, eu fiquei com muito medo. Eu vou te contar a verdade, viu? Daquele dia de lá pra cá, nem perto daquela casa eu passo. E se um dia eu precisar voltar pra lá, eu juro por Deus que eu não volto mesmo. Também teve uma do meu primo, ele tava deitado na cama assim, a gente tava vendo, se eu não me engano, era o Jô Soares 11h30, que passava no SBT. E tava eu, né, ele, a gente era moleque. Então tinha a cama dele, tinha a minha cama, a cama do meu outro primo e a cama do meu avô no meio. Eram 4 camas no quarto, o quarto era gigante. E a gente tava assistindo o Jô Soares 11h30, aí ele pegou, ele gritou e falou, sai daqui. Nisso eu assustei, porque a gente tava assistindo televisão e do nada ele grita. Aí nessa pergunta pra ele, o que foi que aconteceu? Ele falou, eu vi uma mão vermelha aqui, cara, uma mão de mulher com uma unha bem vermelha assim, ela cutucou minha mão, tipo assim, ó, me chamando. E aí ele olhou, nós olhamos da cama, todo não tinha nada, cara, a gente podia ser alguém fazendo gracinha, né, alguma piada, e não tinha ninguém. E aí no dia seguinte, chegou em casa, minha avó recebeu a notícia que a irmã dela tinha falecido. Aí nós fomos no velório, tudo da irmã dela, né? Foi triste pra caramba, claro, né? Que velório vai ser legal. E aí, no caixão, um detalhe. A mão da defunta estava entrelaçada e as unhas dela estavam pintadas de vermelho e umas unhas longas pintadas de vermelho. Então, quer dizer, meu primo falou, nossa, é a mão que eu vi na minha cama ontem. Então, de alguma forma, a gente acha que ela veio avisar ele que ela tinha falecido, né? E ele não soube interpretar aquele gesto que ela fez. E ele acabou se assustando e todos nós acabamos nos assustando. Bom, galera, agora para finalizar, uma história que a minha avó conta quando ela era mocinha no sítio. Ela tinha um tio que bebia muito, ele era muito ruim, ele batia na mãe, batia na mulher, batia nos filhos. Então ele era muito ruim. E toda noite ele saía para beber, e sempre falava a palavra maldito. Essa palavra não pode ficar pronunciando. Então, naquela época era mais assim, supersticioso do que nunca. Então a mãe dele, você fala, filho, não fale esses nomes, porque isso um dia vai te trazer problema. E ele gritando as palavras feias, e é tio da minha avó conhecia ele. E gritando.
e berrando, e a mãe dele trancou ele pra fora, porque ele queria bater, ele tava louco, chegou bêbado, mas louco. Aí ele batendo na porta, querendo entrar, não entrava, ele abre a porta, desgraça, maldita, e começou a falar esse nome. E aí de repente a mãe dele escutou um grito tão alto dele, de dor, e ela pegou e assustou, né? Ela falou, não vou abrir a porta, o que tá acontecendo? Quando ela abriu a porta, não tinha ninguém na porta da casa dela, ninguém, ele não tava lá. Aí ela pegou, esperou amanhecer, chamou o vizinho, né, que também era parente deles lá, ele não tinha muito contato com eles. E foram atrás, né, do cara, porque o cara sumiu, o cara não apareceu mais. E vai, não acha o cara, o meio-dia, 1h, 2h. Quando foi lá por volta das 3h, 3h30 da tarde, eles acharam o cara, ele estava morto, assim, a uns 4 km do local da casa dele, no meio do mato, e disse que ele estava sem a pele do corpo. Então, quer dizer o quê? A minha tia, né? A minha avó acha que a coisa ruim pegou ele e matou ele, e arrancou a pele do corpo dele, ainda vivo. Porque o grito que ele deu foi muito forte, um grito de dor muito alto. Então, a gente deduz, né? Até hoje, né? Porque a gente não sabe da história se é verdade ou não, mas a minha avó, né? Uma senhora, não tem por que mentir. Mas, e naquela época, realmente as coisas aconteciam, né? E então, galera, é isso aí. Esses são os relatos aí de estreia do canal. Espero que vocês tenham gostado. Um relato bem diferente, nada ensaiado, nada lido, bem espontâneo mesmo. Errei, meus erros vão pra gravação também, não tem problema. Mas espero que vocês gostem aí. Por favor, deixem aí dicas do que vocês querem ouvir no canal, o que vocês querem ver, tá? Eu vou focar no canal a parte de histórias, a parte de sonoplastia. Essas coisas eu vou focar mais, tá? Agora a questão de imagens do canal eu não vou focar muito, porque é uma coisa que você perde muito tempo para fazer e não vale a pena no momento, porque são poucas visualizações. E como eu não dependo disso, estou usando esse canal só para mim usar como hobby, né? Para mim ter uma atividade, para mim não ficar louco nessa pandemia. Então eu quero compartilhar com vocês essas coisas aí, para que a gente possa pelo menos abafar junto aí um pouquinho do dia a dia. Beleza? Vou fazer o e-mail do canal, se não me engano já está pronto, eu vou deixar aí na descrição. E se vocês tiverem histórias também para contar, para passar pra gente, passa pra gente a história. Quiser contar que eu estou contando para vocês, conta a história, me manda o áudio, eu ponho no canal certinho, beleza? Aí você manda uma foto sua pra gente saber quem que é você, se você quiser se identificar, a gente põe teu nome, de onde você é, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Faz um favor pra mim, dá uma curtida no canal e dá um like legal pra gente aí, beleza? Quem quiser compartilhar e puder compartilhar, eu agradeço muito, porque eu vou começar para vocês. Ser youtuber não é fácil. Não é fácil mesmo, porque conteúdo legal, assim, de história de terror, essas historinhas assim que o povo conta, tem muito no canal, tem muito no YouTube, então é difícil a gente crescer. Então eu peço para vocês, por favor, de vocês curtirem, compartilharem, deixarem a ideia de vocês, opinião, gostaram, não gostaram, que pode melhorar. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima. Fui!